pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para indicar para vocês um filme que eu assisti agora há pouco e achei belíssimo filme, belíssima história, na verdade. É uma história baseada em fatos reais, acontece na China. É a história de uma senhorinha chamada Li Hong, ou Hong, tem 50 e poucos anos. E a vida inteira dela, ela dedicou sempre para outras pessoas. Ela sempre foi uma boa mãe, uma boa esposa, uma irmã dedicada. E ninguém nunca fazia nada por ela, sempre ela fazendo pelos outros e deixando os sonhos dela de lado. Esse filme, inclusive, eu peguei a indicação no canal da minha amiga Marlene. Ela tem um canal, não é de dicas de filmes, ela tem um canal que ela é terapeuta. E ela fala sobre assuntos assim muito relevantes, assuntos sobre pessoas que têm traumas de infância, pessoas que têm crenças limitantes, né? Que às vezes as pessoas não conseguem vencer, têm medos. Então ela dá dicas de como se livrar dessas crenças limitantes, desses medos, desses traumas. O nome do canal dela é o nome dela, que é a Marlene Plest. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também como vocês acessarem o canal dela, porque vale muito também ver as dicas que ela dá, principalmente para pessoas que têm algum tipo de problema emocional, e a maioria das pessoas tem, né, pessoal? Então, assim, eu vi a indicação, eu assisto o canal dela, eu vi essa indicação desse filme e me interessei de assistir, porque além de tratar de um fato relevante, que é a pessoa ficar sempre se achando menos por conta de ter a obrigação, não viver sua própria vida, por se achar na obrigação de estar sempre ajudando os outros, ajudando a filha, ajudando o marido, e a pessoa não vive os próprios sonhos, assim. É muito interessante, eu achei a história, e baseada em fatos reais, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque eu sempre digo que uma história real que virou filme não é uma história qualquer, não é uma história comum, alguma lição deixa, algum aprendizado vai mostrar pra gente. Então, é a história, então, dessa senhora de 55 anos que ela, a vida toda, como eu falei, dedicou para os outros. Ela nunca... O pai, na época em que ela queria ir para a faculdade, o pai obrigou ela a não ir para a faculdade, porque falou para ela que ela tinha que trabalhar, porque a renda dele só não dava, ela era a filha mais velha, ela tinha que ajudar a sustentar a casa, sustentar os irmãos, né? E ela deixou de lado o sonho da faculdade. E assim, transcorreram décadas, ela sempre deixando os sonhos dela de lado. Eram os encontros que ela queria muito ir numa outra cidade, com os amigos da adolescência, que se formaram juntos, e ela sempre, por causa de um problema de alguém da família, ou por causa do marido, ou por causa do neto, ou por causa da filha, nunca poderia realizar esses sonhos. E aí passaram-se décadas, até que a filha casou, teve os netos, teve os filhos, né? E ela teve que mais uma vez abdicar outras coisas para ficar com os netos, para ajudar a filha. E enfim, ela chegou uma hora que ela deu um basta, ela já não aguentava mais aquela vida de fazer tudo pelos outros, ninguém reconhecer o que ela fazia, nem sequer agradeciam para ela. O marido é um ogro, o marido é um egoísta, chamava ela de relaxada, sendo que a mulher, de preguiçosa, sendo que a mulher fazia tudo em casa, ele não lavava um copo para levar na pia. E assim, coisas assim que acontecem em muitas famílias, que às vezes vós, mães, se dedicam a vida inteira para os filhos, para os netos, para os genros, para as noras, e não tem nada em troca, nem sequer um muito obrigada. E então ela resolveu dar um basta. Tem uma noite que ela, digamos assim, surta, né? E ela, antes disso, ela já estava se preparando, porque ela queria muito ter a liberdade dela, ter um carro, e com muito sacrifício, com um dinheiro que ela ganhava com muita dificuldade, ela consegue realizar a compra de um carro, né? A prestação, é claro, né? Mas o sonho dela era viajar o mundo, viajar com aquele carro, ser livre. Até que chega esse dia essa noite em que ela surta e ela diz: eu não aguento mais, eu preciso viver a minha vida do jeito que eu quero viver.
e aí ela pega o carro dela, ela já estava com tudo preparado, que ela ia levar, a mochila, aquela barraca, tudo, né? E ela sai em plena noite, em plena época de pandemia, porque esse é um fato real. A história se passa em várias épocas da vida, desde que ela era mocinha até chegar a 2019, 2020, que era a época da pandemia. Ela com aquela máscara, ainda ela sai à noite e ela realmente vai viver a vida corajosamente, digamos assim, porque para ter uma atitude dessas, porque tem pessoas que reclamam, ai, minha vida é uma porcaria, minha vida não vale nada, minha vida, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu gosto, e não tomam atitude por falta de coragem, pois ela teve essa coragem de começar tudo do zero. Ela saiu, pegou o carro dela e aí ela revolucionou a vida dela, digamos assim. E é surpreendente o que se tornou essa liberdade dela. No filme, depois no finalzinho do filme, passa as cenas reais, cenas dela mesmo, da personagem real, mostrando o quanto as aventuras dela nessa saída dela de casa. Muito interessante, muito inspiradora essa história. A coragem que essa mulher teve, uma mulher pobre, humilde, uma mulher que não tinha muita... Ela tinha, claro, ela já tinha se formado no ensino médico, mas não tinha uma formação acadêmica maior e saiu para viver a vida da forma como ela realmente sempre quis e deixar de seguir a vida dela pelas regras dos outros, né? E que nunca davam um retorno para ela, nunca sequer agradeciam a ela. Muito bom esse filme, adorei. E vou deixar aqui na descrição onde está passando para vocês assistirem. Não deixe de assistir até o finzinho mesmo, para vocês verem as cenas reais. É um filme muito inspirador, como eu falei. É uma história muito bacana, uma história forte até, porque é uma história assim que muitas pessoas no mundo inteiro passam por isso e nem todas têm a coragem que essa mulher teve de realmente dizer, não, agora eu vou viver o que eu sempre quis viver, né? Muito interessante, gente. Vou deixar então aqui. Muito obrigada a todos vocês pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários aqui no canal. Se já assistiram esse filme maravilhoso, comentem aqui o que acharam. É uma história, assim como eu disse, assim que vai servir de exemplo para muita gente, tanto pessoas jovens, quanto pessoas de meia idade, quanto pessoas mais velhinhas já, que às vezes querem não têm as rédeas da sua vida e vivem à mercê de outras pessoas, digamos assim, por faltar coragem de mudar, tá bom, pessoal? Olha, para quem é novo no canal também, eu digo a vocês que sejam muito bem-vindos e aproveitem também para se inscrever no canal e não esqueçam de apertar o sininho e também verem as dicas anteriores que eu já dei de série, de filmes nos vídeos anteriores. Tá bom, pessoal? Até a próxima assista, se Deus quiser. Tchau, pessoal!